Olá, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos à nossa correção de hoje, páginas 130 e 131 de Matemática 2, no módulo 3. Vamos à primeira questão e diz o seguinte: efetue os cálculos. Item A, 2 inteiros e 19 centésimos vezes 4. Então, a gente vai armar a continha de multiplicação e vai resolver. Gente, ó, não é para vocês estarem resolvendo essas continhas aqui na calculadora, não. E só colocando o resultado aqui. É para vocês estarem armando a conta e resolvendo. Como é que vocês vão aprender a realizar as contas de multiplicação se vocês estão fazendo na calculadora e só colocando o resultado aqui? Eu recebi muitas atividades onde as contas não estão armadas, que eu tenho certeza que vocês fizeram com a calculadora e colocaram o resultado, porque tá só o resultado final, né? Então, quem não fez as continhas vai fazer agora na correção, ok? Então, vamos lá. Então, vai ficar 2 inteiros e 19 centésimos vezes 4. A gente vai fazer 4 vezes 9, 36, vai o 3. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. 4 vezes 2, 8. Aí, agora, você vai contar quantas casas decimais você tem aqui nesse número decimal. Tá? Então, você conta quantos números você tem após a vírgula. Você tem 1, 2. Então, isso quer dizer que você tem 2 casas decimais, tá? 2 casas decimais. Então, você vai voltar 2 casas decimais, tá bom? Do final do número para a sua esquerda. Ó, 1, 2. Então, a vírgula vai ficar entre o 8 e o 7. Então, fica 8 inteiros e 76 centésimos. Vamos para o item B. No item B, você tem 2 inteiros e 86 centésimos vezes 1 inteiro e 1 décimo. Você vai armar a continha, que é a continha armada, e vai resolver. 9 vezes 6, 54, vai o 5. 9 vezes 8, 72, mais 5, 77, vai o 7. 9 vezes 2, 18. 18 mais 7, 25. Nada de colocar vírgula agora. Agora, você vai resolver o próximo número, né? Que é o 1, sem colocar vírgula. A vírgula você só vai colocar no final, no resultado, tá? Agora, 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 2, 2. Você soma, que você pode preencher com zero, para não ficar com espaço vazio, se você quiser. Se não, você pode deixar espaço vazio, não tem problema. 4 mais 0, 4. 6 mais 3, 13, vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 8, 14, vai 1. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. Agora, você vai contar as casas decimais do número, tá bom? Para você poder incluir no resultado. Então, aqui no primeiro número, você tem 2 números após a vírgula. Então, você tem 2 casas decimais. Aqui no segundo número, você tem um número após a vírgula, então você tem uma casa decimal. Somando, você vai ter no total 3 casas decimais. Você vai incluir agora essas 3 casas decimais no seu produto, ou seja, no seu resultado, do final do número para a sua esquerda. Você vai voltar 3 casas decimais. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar entre o 5 e o 4. Ficando o resultado 5 inteiros e 434 milésimos. Vamos para o item C. Tem 7 inteiros e 4 centésimos vezes 3 inteiros e 8 décimos. Aí você arma a continha
Ah, tia, eu coloquei o 13 em cima. Tem algum problema? Não tem, tá? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. 8 vezes 4, 32, vai o 3. 8 vezes 0, 0. 0 mais 3 é 3. 8 vezes 7, 56. Agora, a gente vai fazer com o 3. Deixa eu só apagar aqui. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 0, 0. Mais 1 é 1. 3 vezes 7, 21. Agora, você faz com 1. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 0 é 0. E 1 vezes 7 é 7. Agora, você soma. Tá? Se você quiser colocar zeros para preencher os espaços vazios, sinta-se à vontade, tá? Então, 2 mais 0 mais 0, 2. 3 mais 2 mais 0, 5. 6 mais 1, 7. 7 mais 4, 11. Vai o 1. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 0, 7. 2 mais 7, 9. Então, você encontrou aqui o produto. Agora, você vai contar a quantidade de casas decimais que você tem. Aqui você tem 2 números após a vírgula, então você tem 2 casas decimais. E no segundo número, você tem um número após a vírgula, então você tem uma casa decimal. Então, você vai somar as casas decimais, vão ser um total de 3 casas decimais. Então, você vai voltar 3 casas decimais do final do número para sua esquerda. Então, 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar entre o 7 e 1, ficando o resultado 97 inteiros e 152 milésimos. Vamos para a questão 2. Observe o preço de alguns produtos. Então, nós temos aqui o detergente, o amaciante, o desinfetante, o amaciante e o sabão em pó. Calcule o valor da compra de todos os produtos. Então, eu quero o valor de todos os produtos que aparecem aí. Quem são todos esses produtos? O detergente, tá? O desinfetante, o amaciante e o sabão em pó. Eu coloquei aqui primeiro o sabão em pó, R$ 13,20. Depois o detergente, R$ 1,55. Depois o desinfetante, R$ 5,30. Depois o amaciante, R$ 6,65. Ah, tia, eu não fiz nessa ordem. Tem algum problema? Não, gente, porque se você está realizando uma continha de adição, né? Então, a ordem das parcelas, ela não vai alterar o resultado. Então, não tem problema se você colocou a ordem das parcelas diferente, tá bom? Onde você colocar a ordem das parcelas e calcular vai dar o mesmo resultado. Então, vamos lá, ó, somar. 0 mais 5, 5. 5 mais 0, 5. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 6, 17, vai 1. Repete a vírgula, ó. Repetiu a vírgula. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 7, 12. 12 mais 6, 18, vai 1. 1 mais 1, 2. Então, deu 28 inteiros e 70 centésimos. Como eu estou falando de reais, então, R$ 28,70. A outra coisa, gente, importante que essa continha seja montada e resolvida. Se você não fez, faz agora na hora da correção. Item B, 5 detergente. Então, qual é o valor do detergente? O detergente é R$ 1,55. Então, você vai pegar R$ 1,55 e multiplicar por 5, porque eu quero 5 detergentes no valor de R$ 1,55. 5 vezes 5, 25, vai o 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27, vai o 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Quantas casas decimais você tem?
duas casas decimais. Você tem dois números após a vírgula, duas casas. Então, você tem duas casas decimais, então você vai voltar duas casas decimais para a sua esquerda. Então, a vírgula vai ficar entre o 7 e o 7. Logo, a compra de 5 detergentes é de R$ 7,75. Item C. 3 caixas de sabão em pó e 2 amaciantes. Então, eu vou pegar 3 vezes o valor do sabão em pó, que é R$ 13,20, e 2 vezes o valor do amaciante, que é R$ 6,65. Então, vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Quantas casas decimais você tem? Duas casas. Então, você vai voltar da esquerda para a sua esquerda, duas casas decimais. Uma, duas, ok? Então, ficou R$ 39,60. Agora, você vai fazer o valor do amaciante vezes 2, que são 2 amaciantes. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13, vai 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. Então, você vai ver quantas casas você vai ter que voltar. Você tem duas casas decimais. Então, você vai ter que voltar duas casas para a sua esquerda. Então, uma, duas. Então, vai ficar entre o 3 e o 3. Dá R$ 13,30. Agora, você vai somar os dois valores para descobrir o total, que é R$ 39,60 mais R$ 13,30. 0 mais 0, 0. 6 mais 3, 9. Repete a vírgula. 9 mais 3, 12, vai 1. 1 mais 3, 4, 4. Entre 1 mais 1, 5. Então, dá R$ 52,90. Logo, o valor de 3 caixas de sabão em pó e 2 amaciantes é R$ 52,90. Vamos para a questão 3. Represente por meio de uma multiplicação e calcule. Item A, o dobro de 3,8. Então, vamos lá, nós vamos fazer o dobro de 3 inteiros e 8 décimos. Então, a gente arma a continha, tá? Então, vai ficar 2 vezes 6, 2 vezes 8, 16, vai 1. E 2 vezes 3, que é 6, mais 1, 7. Quantas casas decimais você tem? Uma casa decimal. Então, você vai voltar uma casa decimal do final do número para a esquerda. Então, fica 7,6, os 7 inteiros e 6 décimos. Item B, eu quero o dobro do triplo de 63,42. Então, eu vou fazer o quê? 2 vezes o valor de 3, né, que é o triplo, o 2 é o dobro, de 63,42. Então, vou primeiro multiplicar por 3 e o resultado eu vou multiplicar por 2, que é o dobro, tá? Então, primeiro eu vou fazer o triplo. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, vai 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. Quantas casas decimais você tem? Duas casas. Então, você vai voltar duas casas do final do número para a sua esquerda. Então, uma, duas. Então, a vírgula fica entre o 0 e o 2. Agora, o resultado, você vai fazer o dobro dele. Então, multiplica por 2. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18, vai 1. E 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, quantas casas decimais o número tem? Duas casas. Então, você vai voltar duas casas do final do número para a sua esquerda. Uma, duas. Então, a vírgula vai ficar entre o 0 e o 5. Logo, o dobro do triplo de 63 inteiros e 42 centésimos é 380 inteiros e 52 centésimos. Vamos para o item C. O triplo do dobro de 63 e 42. Então, agora vai ser o contrário. Vou fazer o triplo do dobro desse valor. Então, primeiro, o dobro, que é multiplicando por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 6, 12. Então, vamos contar quantas casas tem esse número. Duas casas decimais.
Então, você vai voltar duas casas decimais do final do número para sua esquerda. Então, uma, duas. Então, a vírgula fica entre o 6 e o 8. E agora, você pega o resultado, que é 126,84, e multiplica pelo triplo, que é 3. Então, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25, vai o 2. 3 vezes 6, 18. 18 mais 2, 20, vai o 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. 3 vezes 1, 3. Então, você tem quantas casas? Duas casas decimais. Então, você vai voltar duas casas do final do número para a sua esquerda. Uma, duas. Então, o resultado é 380 inteiros e 52 centésimos. E nós temos aqui um pontinho, né? Os resultados obtidos nos itens B e C são iguais ou diferentes? Explique com suas palavras por que isso aconteceu e identifique qual é a propriedade da multiplicação aplicada. Então, aqui, ó, isso aconteceu porque eu estou no primeiro item, né? No B, eu estou fazendo o dobro do triplo. E no segundo item, eu estou fazendo o triplo do dobro, do mesmo número. O que aconteceu? Aconteceu que a gente trocou a ordem dos fatores. E trocar a ordem dos fatores não altera o produto. Então, isso quer dizer que eu estou usando a propriedade comutativa, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Propriedade comutativa, tá bom? Então, vocês coloquem aí, ó. Os resultados são iguais, né? Porque ele pergunta se são iguais ou diferentes. Os resultados são iguais, né? Isso aconteceu porque a propriedade, né? Tá usando a propriedade comutativa da multiplicação, ok? Questão 4. Arredonde os números na forma decimal para a unidade mais próxima e faça os cálculos aproximados. Depois, efetue os cálculos exatos e compare os resultados. Então, aqui vocês iam fazer duas continhas, tá? Primeiro, aquela que você ia arredondar os números para as unidades mais próximas e depois o cálculo exato, tá bom? Esse aqui também, nos exercícios de vocês, eu não vi vocês fazendo, tá, meu povo? Só colocando o resultado. Cuidado, viu? Então, aqui, ó, eu vou arredondar para o resultado mais próximo. Então, ele tá mais próximo de 3 ou tá mais próximo de 4? Está mais próximo de 3, né? Porque 3,2 tá mais próximo de 3. Então, vou arredondar para 3. Então, vai ficar 3 vezes 9, que dá 27. Agora, eu vou armar a continha com os números que estão aqui sem arredondar para ver se a estimativa está correta. Então, fica 3,2 vezes 9. 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 3, 27, mais 1, 28. Aqui eu tenho uma casa decimal, então, vou voltar uma casa do final do número para minha esquerda. Então, vai ficar a vírgula entre o 8 e o 8. Então, fica 28 inteiros e 8 décimos, né? Então, aí a gente viu que os dois resultados deram diferente. Vamos pro item B. 21 inteiros vezes 2 inteiros e 35 centésimos. Então, a gente vai arredondar o valor mais próximo. 35, né? 2 inteiros e 35 centésimos está mais próximo do 3, né? Ou do 2, está mais próximo do 2. Então, vai arredondar para o 2. Então, vai ficar 21 vezes 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, fica 42. Agora, a gente vai montar a continha e armar o cálculo exato. Aqui, você pode colocar o número decimal em cima, se você quiser, porque pode facilitar mais, né? Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5, vai 1 não, né, tá, gente? Porque aqui não tem mais ninguém, né? Coloca o 10, tá? Agora, você faz com 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Agora, com 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Agora, você soma 5, né? 3, 6 mais 1, 7, mais 2, 9 e 4. Então, aqui você tem duas casas. Então, você vai voltar duas casas decimais do final do número para a sua esquerda. Então, uma, duas. A vírgula vai ficar entre o 9 e o 3. Vamos para o item C.
Tenho 0,9 ou 9 décimos e 47 inteiros e 2 décimos, né? A multiplicação. Então, vou arredondar. 0,9 está mais próximo de 1 inteiro e o 47,2 está mais próximo de 47. Então, 47 vezes 1, 47. E agora, a gente vai armar uma continha com os números exatos e resolver, tá? Então, armando, fica 9 vezes 2, que é 18, vai 1. 2 vezes 0, que é 0, mais 1, que é 1. 7 vezes 9, que é 63, tá? Vai o 6. E 7 vezes 0, que é 0. 0 mais 6 é 6. 4 vezes 9, que é 36, vai o 3. E 4 vezes 0, que é 0, mais 3, que é 3. Então, agora a gente soma. Aqui fica 8, 1 mais 3, 4, 6 mais 6, 12, vai o 1. 1 mais 3, 4. Então, fica 42,48. A gente pode perceber que o resultado ele deu bem diferente, né? No item D, a gente tem 3,83 vezes 4,1. Então, tá todos os dois mais próximos de 4. Então, fica 4 vezes 4, que é 16. Agora, a gente arma a continha e resolve. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 8 é 8. E 1 vezes 3 é 3. 4 vezes 3 é 12. Vai 1. 4 vezes 8 é 32, mais 1 dá 33. 4 vezes 3 é 12, mais 3 dá 15. Somando, 0 mais 3 é 3, 2 mais 8 é 10, vai 1. 3 mais 3 é 6, mais 1 é 7. Baixo 5 e baixo 1. Então, você vai voltar 2 casas, mais uma casa. No total de 3 casas decimais. Então, você volta do final do número para a sua esquerda, 2, 3. Então, fica 15,703, ou 15 inteiros e 703 milésimo. Na questão 5, ele fala o seguinte: multiplicando um número natural por outro número na forma decimal, ambos maiores que 0, o resultado pode ser menor do que esse número natural? Em caso afirmativo, cite um exemplo. Então, ele pergunta se eu multiplicar um número natural por outro número decimal, ambos maiores que 0, o resultado pode ser menor do que um número natural? Então, vamos lá. A sugestão é eu pegar um número natural e um número decimal. Então, eu peguei 10 vezes 0,5. 10 é natural e 0,5 é decimal. O resultado vai ser 5. Ou seja, o resultado é um número natural. Então, sim, é possível, na multiplicação entre o número natural e o número decimal, o resultado ser um número, tá? Natural. Tá? Menor que o número natural que a gente multiplicou. No caso, o 10 é maior que o 5. Ok, meus amores? Beijos, tchau, tchau.